Boa noite a todos. Vamos voltar aqui para a Lei Complementar 106, da onde a gente parou, né? Na seção 2, que trata do Colégio de Procuradores de Justiça. O artigo 16 diz o seguinte: o Colégio de Procuradores de Justiça, órgão de administração superior e de execução, lembra que eu estava com aquela dúvida? Então, ele é de ambos, superior e de execução. É integrado por todos os procuradores de justiça em exercício e presidido pelo PGJ. No 17, nós temos que compete ao Colégio de Procuradores de Justiça na sua composição plena, ou seja, todos os membros. 1. Opinar por solicitação do PGJ ou de 1/4 de seus integrantes, isso é importante, tá? Essas frações, esses prazos, é bom sempre grifar, sobre matéria relativa à autonomia do MP, bem como sobre outras de interesse institucional. 2. Propor ao Poder Legislativo a destituição do PGJ pelo voto de 2/3 de seus membros. Eu acho que isso já estava previsto na lei estadual, né, dos MPs dos estados. E por iniciativa da maioria absoluta de seus integrantes em caso de abuso de poder, conduta incompatível, né, maioria absoluta, ou grave omissão dos deveres do cargo, observando-se o procedimento para tanto estabelecido no seu regimento interno e assegurada ampla defesa. O regimento interno não vai cair, eu já falei um pouquinho sobre ele, né, são normas que tratam de coisas relativas à atividade fim do MP, e que não nos interessa. O que interessa é o seguinte: para destituir o PGJ, né, o Colégio de Procuradores pode propor por 2/3 de seus membros, voto de 2/3, mas por iniciativa da maioria absoluta, que é menos do que 2/3, que é 1/2, né, 1/2 é menor do que 2/3, para quem não é muito bom em matemática. E por iniciativa da maioria absoluta de seus integrantes em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão dos deveres do cargo. Ou seja, quando se trata de erros e omissões e abusos de poder do PGJ, o quórum para sua destituição proposto pelo Colégio de Procuradores é menor. 3. Eleger o Corregedor-Geral do MP. Então, gravem isso, é uma atribuição do Colégio de Procuradores. 4. Destituir o Corregedor-Geral, da mesma forma que ele elege, ele destitui pelo voto de 2/3 de seus membros, Em caso de abuso de poder, conduta incompatível ou grave omissão dos deveres do cargo, por representação do PGJ ou da maioria de seus integrantes. Então, é quase igual, só que também cabe representação do PGJ para destituir o corregedor nos casos mais graves, que seriam conduta incompatível, abuso de poder e grave omissão dos deveres do cargo. Então lembre-se que no caso do corregedor ainda cabe por representação do PGJ ou da maioria de seus integrantes. Então é uma ou outra, e não as duas cumulativas. Tá? Não é uma e outra, é uma ou outra. Observado o procedimento para tanto estabelecido no regimento interno e assegurada ampla defesa, isso é bem óbvio, né? Eleger, né, cabe ao Colégio de Procuradores eleger os integrantes de seu órgão especial. E, inciso 6º, desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas por lei. Parágrafo único. As decisões do Colégio de Procuradores de Justiça serão motivadas e, salvo nas hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria de seus integrantes, publicadas por extrato. Então, elas vão ser publicadas por extrato, salvo nas hipóteses de sigilo. 18. Para exercer as funções do Colégio de Procuradores de Justiça, não reservadas no artigo anterior, a sua composição plena, craseado, tá? Então, para exercer as funções do Colégio de Procuradores,
não reservadas à composição plena, constituir-se-á um órgão especial composto pelo PGJ, que o presidirá, pelo corregedor do MP, veja, são membros natos do órgão especial, pelos 10 procuradores de justiça mais antigos na classe e por 10 procuradores de justiça eleitos em votação pessoal, plurinominal e secreta nos termos do inciso 5º do caput do artigo anterior. Bom, vamos ver o inciso 5º do caput do artigo anterior. Nos termos do eleger os integrantes de seu órgão especial. Provavelmente os detalhes estão no regimento interno, que não nos interessa. Seguindo, parágrafo 1º, os membros eleitos do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça terão um mandato de 2 anos, admitida a reeleição. Certo? Parágrafo 2º. A eleição para o órgão especial de Colégio de Procuradores de Justiça se realizará nos anos ímpares, no mês de agosto, e os eleitos tomarão posse no mês de setembro, extinguindo-se o mandato após 2 anos. Bom, sendo que é admitida a reeleição, né? Então, eles são, as eleições são realizadas nos anos ímpares. Então, por exemplo, esse ano vai haver no mês de agosto, e os eleitos tomarão posse no mês de setembro, extinguindo-se o mandato após 2 anos. Lembrando que é admitida a reeleição. Parágrafo 3º. À exceção, tá? A craseado. À exceção do PGJ e do Corregedor-Geral do MP, os demais membros natos do órgão especial do Colégio de Procuradores serão substituídos nos seus impedimentos e faltas por suplentes, assim considerados os 10 procuradores de justiça que se lhes seguirem em ordem de antiguidade. Ou seja, quem são os membros natos? É o PGJ, que o preside, é o CGJ, né? Controlador-Geral de Justiça, e os 10 procuradores mais antigos. Porque os outros 10, né? São 22 membros, na verdade, e os outros 10 são eleitos. Os 10 que são natos, eles vão ser substituídos pelos que estão na ordem de antiguidade, logo atrás deles, entendeu? Nas suas ausências, afastamentos, impedimentos e faltas, certo? Por suplentes, assim considerados os 10 procuradores que se lhes seguirem em ordem de antiguidade, exclusive tirando os eleitos, que por seu turno terão por suplentes, para o mesmo efeito, os 10 procuradores de justiça que se lhes seguirem em ordem decrescente de votação. Então é interessante. Os 10 procuradores são 20, né? Os 10 membros natos, eles são substituídos em afastamentos, em faltas, em impedimentos, pelos 10 mais antigos que vêm antes. Mas pode acontecer de um desses 10 mais antigos, um ou mais, ter sido escolhido para formar o outro grupo de 10 que são eleitos por votação, né? Nesse caso, se ele não vai poder, ele vai, ou melhor dizendo, que por seu turno terão por suplentes para o mesmo efeito os 10 procuradores de justiça que se lhe seguirem em ordem decrescente de votação. Então, esses 10 procuradores de justiça que são votados, eles não podem substituir, mesmo que eles estejam lá em cima na lista de antiguidade, os que são membros natos, que são os 10 mais antigos. E, por outro lado, eles têm como suplentes os 10 mais votados que estão atrás deles, entendeu? Tem de 10 que ganharam, tem 20, né? Que foram do 11º ao 20º, que ficaram ali como suplentes, certo? Para substituí-los. E esses eleitos, que fazem parte, né, dos últimos 10 do Colégio de Procuradores, não podem substituir, ainda que eles estejam na lista de antiguidade, os que são membros natos, né? Por exemplo, tem um lá que é o mais antigo, é o 11º mais antigo, mas ele foi eleito. Ele não pode, vai ter que ver o 12º, 13º, até achar alguém que possa, por antiguidade, substituir os membros natos.
Quarto, são inelegíveis para o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça os procuradores de justiça que estiverem afastados da carreira até 60 dias antes da data da eleição. Esse afastamento pode ser por motivo de eleição, o cara foi se candidatar a um cargo, pode ter sido um outro afastamento por saúde, um outro afastamento por uma razão disciplinar qualquer. Eles não podem, eles são inelegíveis para o Colégio de Procuradores se eles estiverem afastados da carreira até 60 dias antes da data da eleição. Então, se a eleição é hoje, 60 dias para trás, quem ficou afastado por algum motivo não pode se candidatar. Quinto, o membro do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça não poderá abster-se de votar qualquer que seja a matéria em pauta, ressalvado os casos de impedimento e de suspeição. Se a votação envolver algo ou alguém que torne aquele membro impedido ou suspeito, aí ele não vota. Fora isso, eles são obrigados a votar, não podem abster-se de votar. Parágrafo 6º do artigo 18, o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça poderá constituir comissões na forma do seu regimento interno para examinar assuntos de sua competência, submetendo-os a seguir à consideração do colegiado. Então, são 22, é o PGJ, o corregedor e mais 20. 10 por antiguidade e 10 por votação. Eles podem se subdividir em grupos de 4 ou 5 para formar comissões, né, que tratem especificamente de, sei lá, uma comissão criminal, uma comissão civil, uma comissão do meio ambiente, qualquer coisa assim, certo? E sempre que eles tomarem alguma decisão, essa decisão tem que ser submetida ao colegiado, tem que ser aprovada pelo colegiado. E o parágrafo 7º do artigo 18, na composição das comissões deverá ser observada a participação de membros natos e eleitos, ou seja, não pode haver discriminação entre esses membros e, aliás, o que eu entendi desse parágrafo é que na composição das comissões cada comissão, vamos dizer que são de 4 membros, entendeu? 5 comissões com 4 membros cada uma, elas devem ser mescladas por membros natos e eleitos, para não formar algum tipo de panelinha, alguma coisa assim, né? Artigo 19, compete ao órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça 1. Aprovar, letra A, proposta do PGJ de criação ou extinção de cargos de carreira do MP ou de cargos de confiança. Coisas que nós já estamos vendo, né, desde o começo. Deixa eu ver o espaçamento aqui, estava muito separado. Letra B, os quantitativos a que se referem os artigos 86 e 87. Não chegamos lá. Quando chegarmos, a gente volta aqui e aí coloca entre parênteses para facilitar, tornar a leitura mais dinâmica, né? C. Proposta do PGJ de criação ou extinção de órgãos de execução, bem como as de modificações da estruturação destes ou de suas atribuições. Então, o órgão especial ele tem que aprovar, por exemplo, proposta do PGJ de criação ou extinção de órgãos de execução, bem como as de modificações da estruturação ou estrutura destes órgãos de execução ou de suas atribuições. Que o PGJ tem essa prerrogativa, só que ele tem que submetê-la ao órgão especial. D. Né, também aprovar o colégio, né, o órgão especial, por maioria absoluta, a proposta do PGJ de exclusão, inclusão ou outra alteração nas atribuições das promotorias de justiça e procuradorias de justiça ou dos cargos que as integrem. Letra E, também compete, né, aprovar, o órgão especial aprovar a proposta orçamentária anual do MP, elaborada pela Procuradoria-Geral de Justiça. Lembra? A proposta orçamentária ela é elaborada pelo PGJ, na verdade não é por ele, é pela equipe dele, né? Pessoas que trabalham na área contábil, financeira, administrativa, e ele envia essa proposta para o Executivo, que depois vai fazer lá os ajustes, vai consolidar e vai mandar para a votação do Legislativo. A
proposta do orçamento, que é feita todo ano, tá? É a lei orçamentária, né? Do Estado do Rio, no caso. Mas antes de... Ele elabora essa proposta com seu corpo técnico, o PGJ, mas ele submete a proposta ao órgão especial, aqueles 22 procuradores que formam o órgão especial. F, ele também tem que aprovar, o órgão especial, propostas de criação e extinção de serviços auxiliares e respectivos cargos. Serviços, por exemplo, como o que você está se candidatando a. G, projetos de lei de iniciativa do Ministério Público, que há, né? Aí já inciso segundo, né? São atribuições compete ao órgão especial do Colégio de Procuradores aprovar essas coisas que a gente falou até a letra G. E no inciso 2, deliberar sobre outros assuntos de relevância institucional que lhes sejam submetidas. 3, regulamentar todas as eleições previstas nesta lei e aprovar os nomes dos componentes das respectivas mesas receptoras e apuradoras indicados pelo PGJ. 4, dar posse em sessão solene ao PGJ e ao Corregedor-Geral do MP. Então são eles que dão posse, né? 5, decidir representação do Corregedor-Geral para o fim de instauração de sindicância ou processo disciplinar contra procurador de justiça. Sindicância é uma espécie de investigação prévia ao processo disciplinar, mas não é necessária sindicância para todo processo disciplinar. Alguns processos, se for um caso muito grave, não requer nem sindicância, porque está tão gritante, foi tão escancarado que vai direto para o PAD, né? Processo administrativo disciplinar. Administrativo porque ele não é judicial, né? 4, julgar recurso contra a decisão de vitaliciamento ou não de membro do MP. A gente já leu isso na outra lei também. Condenatória em processo disciplinar de membro do MP, então ele também vai julgar recurso contra a decisão condenatória em processo disciplinar de membro do MP. O cara é condenado num processo disciplinar, ele vai recorrer. Então, quem vai avaliar esse recurso, né, quem vai julgar esse recurso, né, melhor dizendo, vai ser o órgão especial. C, também cabe a ele julgar recurso em decisão proferida em reclamação sobre o quadro geral de antiguidade. A gente já falou disso na outra lei, né? Às vezes o cara, um acha que é mais antigo que o outro, houve um erro lá de digitação da data de posse, enfim. E o cara está dizendo, eu sou mais antigo que ele, mas ele está na minha frente na lista. Aí ele vai reclamar. O órgão especial é que vai julgar essa reclamação, né, no caso, já não é um recurso. D, também ele vai julgar o recurso de disponibilidade e remoção por motivo de interesse público e afastamento, provisório ou cautelar de membro do MP. Lembra-se que eu falei que a disponibilidade ela pode ser uma punição, né? Ou remoção por motivo de interesse público. Então o cara foi removido por motivo de interesse público, mas ele não quer sair dali, ele vai recorrer. O órgão especial é que vai julgar esse recurso. Afastamento. O cara está sendo afastado de maneira cautelar, para não interferir em investigações num processo administrativo qualquer, no processo disciplinar. Então ele vai recorrer de estar sendo afastado. Cabe ao órgão especial também julgar esse recurso, né? Afastamento provisório ou cautelar, né? Que é o que eu falei, de membro do MP. Julgar recurso da recusa prevista no artigo 68 desta lei. Não sabemos que recusa é essa ainda, porque não chegamos lá. Inciso 7, decidir pedido de revisão de processo disciplinar de membro do MP quando aplicada a sanção. Quer dizer, a revisão ela vem depois do recurso, tá? O cara já recorreu, ainda assim foi condenado, recebeu uma sanção foi aplicada a ele,
ainda assim ele vai pedir uma revisão, certo? É uma espécie de última chance que ele tem para tentar melhorar as coisas para o lado dele. Oitavo, deliberar por iniciativa de 1/4 de seus integrantes ou do Procurador-Geral de Justiça e pelo voto da maioria simples quanto ao ajuizamento de ação civil para decretação de perda de cargo de membro vitalício do MP nos casos previstos em lei. Então vamos repetir. O órgão especial ele vai julgar o recurso, né, relativo a, ou melhor, vai julgar o recurso. É isso mesmo? Vamos voltar aqui. Compete ao órgão do Colégio de Procuradores de Justiça. Não, no inciso 1 é aprovar, no inciso 2 é deliberar sobre assuntos, me perdi aqui. Vamos lá. C. Aprovar, não, mas isso aqui a gente já foi. Estamos em outro C. Ah, peguei, beleza. Julgar recurso contra a decisão. Aí letra C, proferida em reclamação, tá, isso eu já falei. E também julgar recurso contra... julgar recurso contra a decisão de disponibilidade e remoção por motivo de interesse público e afastamento, já li também, provisório cautelar, e também julgar recurso contra a decisão da recusa prevista no artigo 68. No inciso 7, decidir pedido não é uma competência, tá, do órgão especial. Perdão aí que eu perdi um tempo com isso. Decidir pedido de revisão de processo disciplinar de membro do... Também já falei disso. E também decidir sobre... Aliás, não é decidir. Puta que pariu. Ah, não vou gravar isso de novo não, cara. Vou voltar aqui e deliberar... Compete ao órgão especial do Colégio de Procuradores. Aí a gente vai lá, pedido de revisão, deliberar por iniciativa de 1/4 de seus integrantes ou do PGJ, por voto de maioria simples, quanto ao ajuizamento da ação civil, decretação da perda de cargo de membro vitalício do Ministério Público nos casos previstos em lei, aprovar os pedidos de reversão, compete ao órgão especial. 10. Indicar para aproveitamento membro do MP em disponibilidade. Né? Aproveitamento é uma forma de provimento, certo? Derivada. Né? Então, se um membro do MP está em disponibilidade por alguma razão, ele pode ser aproveitado, certo? E cabe ao órgão especial cuidar disso. Né? Fixar percentual no limite máximo de 15% dos integrantes da carreira do MP para o exercício de cargos e funções de confiança. Então é 15% no máximo, tá? Para cargos e funções de confiança. 12. Elaborar o regimento interno do Colégio de Procuradores de Justiça. Então o Colégio de Procuradores terá um regimento interno próprio, além de um que o MP vai ter também. 13. Exercer quaisquer outras atribuições do Colégio de Procuradores de Justiça não reservadas à composição plenária no artigo 17 desta lei, porque a gente está falando do órgão especial, são 22, e existe o plenário. Então eles vão exercer quaisquer outras atribuições que não sejam reservadas ao pleno. Parágrafo 1º. Aplica-se às decisões do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça o disposto no parágrafo do artigo 17 desta lei. Esse a gente pode voltar nele rapidinho, tem tempo. E parágrafo 2º, a audiência injustificada de membro, a ausência injustificada de membro do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça a 3 sessões consecutivas ou 5 alternadas, isso é importante, num período de 12 meses, implicará a perda automática do mandato e, em relação aos membros natos,
né? Porque esses são os membros votados. Em relação aos membros natos, a suspensão pelo período de 12 meses assegurada a ampla defesa, certo? E aí a gente para na seção 3, que vai tratar do Conselho Superior do MP. A gente volta já.